Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Cursol Pro, né? A gente está no módulo de projeto aprendendo a trabalhar com o PVSys. Então, continuando o assunto da aula passada, né, onde a gente começou a explorar e eu expliquei sobre cada uma das perdas que podem ser configuradas e simuladas, a gente agora vai fazer isso diretamente no programa. Então a gente vai explorar os campos onde você configura as perdas no PVSys. Então a gente está aqui na tela inicial, né? Então nós vamos lá no Project Design, no projeto. A gente está num tipo de sistema conectado à rede e ele já abre no último projeto que a gente estava trabalhando, que por sinal é onde a gente criou o arquivo exemplo Cursol. Legal? Então, exemplo 1, PVSys. E eu comecei a calcular um sistema, né? Ele está dizendo aqui que está pronto para simulação porque ele já está considerando as perdas detalhadas no padrão. Né? O que é obrigatório de se configurar inicialmente é a orientação, a localidade, que foi o primeiro ponto aqui, a orientação, o tipo de sistema. Então, a gente pode recuperar aqui, para quem, né, passou despercebido na aula passada. Nosso sistema é um sistema simplificado aqui, com um módulo, passa por um inversor e tem aqui o consumo interno da instalação do usuário ou mandando para a rede. E aí eu configurei aqui o subarray, né, um sistema número 1, que na verdade é o único. Ele já recuperou, tá, os dados de orientação que a gente configurou, beleza? E eu defini aqui uma potência planejada, né, inicial, uma potência pretendida de 2,9 kW pico, que a gente já tinha, no pré-projeto, a gente tinha levantado esse dado preliminar. E aí a gente configurou aqui o módulo da Ingle, o YL250P29B, e configurou e escolheu também o inversor 3.0, modelo Galvo 3.01 da Fronius. Tá? A gente definiu aqui trabalhar com 12 módulos em série, tá? Em uma única string. E se você precisar de mais algum detalhe aí, se você não tiver assistido essa aula, volta lá na aula anterior, onde a gente configurou esses detalhes. Hoje eu vou falar a respeito das perdas detalhadas, tá? Detailed Losses. Então a gente entra nesse campo aqui, ok? Onde eu tenho todas as perdas estratificadas aqui em cada uma dessas abas e eu vou falar por uma, né? Vou falar de cada uma delas aí, por sua vez. Então, começando aqui pelos parâmetros térmicos, né? Parâmetros térmicos têm a ver com como que esse sistema ele aquece, ele esquenta, a que temperatura ele vai estar submetida. Nós informamos, né, nos dados lá do projeto aqui, ó, a gente informou os dados meteorológicos, dados de temperatura climática do ambiente. Agora a gente vai informar com relação a como que esse sistema vai aquecer. Então, o primeiro campo aqui, ó, Field Thermal Loss Factor, ou seja, fator, tá, de temperatura ou térmico de campo. Como que esse sistema é montado? Qual o tipo de montagem? Então, ele tem alguns fatores aqui, ele mostra a conta como ele faz para encontrar esse fator, tá? Você pode explorar aqui Opa, ficou muito grande aqui. Você pode explorar Deixa eu diminuir aqui. Você pode explorar na ajuda, no help. Aqui agora você está vendo tudo. No help do PVSys, o help ele é muito bom, ele explica bastante, mas eu vou direto ao ponto, tá? Eu não vou passar por toda essa explicação teórica aqui. A gente já falou um pouco aí sobre a parte teórica das perdas. Eu vou direto ao ponto aqui em como configurar. Então, aqui a gente vai definir qual o tipo de montagem. Se é uma montagem free, ou seja, os módulos eles estão totalmente livres, estão montados como, por exemplo, numa usina, né, onde você tem total resfriamento na parte traseira do módulo e na parte frontal. Não é o caso, ele está montado num telhado, então você tem aqui Semi-Integrated,
com um duto de ar atrás, com um espaço para circulação de ar por trás, que é o caso que a gente vai usar, ou ele está integrado, completamente integrado ao telhado, sem, né, nenhum tipo de resfriamento por trás. Não é o caso quando a gente monta um módulo sobre um telhado, ou seja, aplicado a um telhado com uma estrutura, né, ele sempre tem um vão de circulação atrás. Então é esse campo que você preenche aqui, e ele já vem aqui e já coloca os valores. Para cada, observa que para cada tipo de montagem, ó, free, ele vem aqui 29.0 e 0, 20 e 0, e aqui 15 e 0. Então, ele já coloca, já preenche os valores de acordo com o tipo de montagem. Tá? Esse aqui é o fator de equivalência de operação no ponto, na temperatura de temperatura de operação nominal da célula. Tá? Você pode configurar isso manualmente, mas ele está recomendando aqui, ó, não use a abordagem de temperatura nominal da célula. Isso é uma confusão danada quando aplicado no sistema. Então ele está falando não usar. Então a gente vai obedecer. O outro tipo de perda que você configura aqui, tá? É a perda do ohmic losses, que são perdas ômicas, que são perdas no cabeamento, né? Então a gente vai definir o tipo de cabeamento. Então, ó, no circuito DC, tá? Você pode definir qual é a resistência global, tá, da fiação. Você pode ir lá e medir essa resistência e inserir aqui. Ou você pode colocar uma fração de perdas em condições de operação normal, que é o valor default. Ou você pode colocar em relação a queda de tensão nos diodos em série, caso o seu sistema esteja usando diodos em série. O nosso sistema não está usando diodo série, por prevenção de contracorrente, então a gente não vai marcar esse campo aqui. Ou você pode apertar aqui, ó, em configuração detalhada. Como é que é essa configuração detalhada? Você vai falar assim, ó, ele tem uma string com 12 módulos, e você pode então definir qual é o comprimento do circuito e qual é o tipo de cabo que você está usando, certo? Então, para uma string intermediária, uma string box intermediária, ou para a caixa do inversor. No nosso caso, a gente pode imaginar que os módulos estão instalados no telhado, e eu desço com os cabos em DC, tá? Podemos imaginar que é uma casa de 2 andares, tá? Então ele vai descer em torno de uns 5 metros. Eu vou colocar aqui 5 metros, e o cabeamento que a gente vai trabalhar é o cabeamento de 4 milímetros, que é o recomendado para sistemas fotovoltaicos. Então 5 metros em 4 milímetros, aí da string box para o inversor. É muito pequenininho, eu vou colocar aqui meio metro, tá? 0,5, tá? Também 4 milímetros. Então, isso aqui, ele calcula, dessa forma, ele calcula a perda ohmica global do sistema. Então, ele está falando aqui, se o meu layout ele tem strings paralelas, né? Está agrupado em strings paralelas, a gente só precisa configurar então aquele comprimento, vai dar muito pouquinho, tá? E isso aqui então eu configurei já a parte de cabeamento DC. A parte de cabeamento AC, do inversor até o quadro de distribuição, ou seja, onde você coloca o medidor. Então, tem um comprimento significante, deve ser contabilizado. Vamos simular aqui que, por exemplo, da onde está o inversor até o quadro de distribuição, onde fica o medidor bidirecional, a gente tem uma distância de, por exemplo, eu vou colocar 10 metros, tá? Só para a gente ir 2,5 milímetros quadrados. Então, vamos ver quanto que isso vai dar, tá? Então, aqui eu já configurei a parte de... Aí aqui, se você tiver um transformador externo, né, se ele for presente, um transformador, por exemplo, se o seu
se o seu sistema ele está com uma tensão que é gerada em 220, ele precisa injetar na rede, por exemplo, em outro nível de tensão, em 380, ou talvez até em média tensão, tá? Em 13.8, em 11.4. Às vezes é necessário ter, se o sistema for grande, é necessário ter um transformador. E aí você, então, configurar aqui. Não é o nosso caso nesse sistema de pequeno porte, não tem transformador, então eu já vou finalizar por aqui. Vamos dar uma paradinha agora na nossa aula, tá? Porque já configuramos 2 parâmetros, para não ficar muito grande, a gente para aqui e continua na próxima aula. Valeu, um abraço, tchau, tchau.